Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs, bom dia, igreja, bom dia, família Batista de Correias. Eu quero convidar você a participar conosco de mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Não perca a oportunidade de reunir toda a sua família. Será um momento especial. Deus vai falar com você, como tem falado sempre. Não se esqueça, compartilhe esse vídeo. Participe dos nossos cultos. E olha, se prepara, porque agora será um momento de louvor e adoração. Não me sinto só, pois sua graça achou em mim morada e me acolheu. Tudo mudou em mim, tudo mudou em mim. Não me sinto só, pois sua graça achou em mim morada e me acolheu. Tudo mudou em mim, tudo mudou em mim. Agora eu posso dizer tudo o que sinto, Abba, mesmo sem eu merecer. Sou filho, teu jugo é suave e o teu fardo é leve, é leve. Descanso encontro em ti, pois o teu fardo é leve, é leve. Agora eu posso dizer tudo o que sinto, Abba, mesmo sem eu merecer. Sou filho, Abba, agora eu posso dizer tudo o que sinto, Abba, mesmo sem eu merecer. Sou filho, 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 sou filho. Teu jugo é suave e o teu fardo é leve, é leve. Descanso encontro em ti, pois o teu fardo é leve, é leve. Teu jugo é suave e o teu fardo é leve, é leve. Descanso encontro em ti, pois o teu fardo é leve, é leve. Agora eu posso dizer tudo o que sinto, Abba, mesmo
mesmo sem eu merecer. Sou filho. Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que não vês? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio desse vento. Chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só, e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Eu sei que não estou só, e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é esse que ordena e milagres acontecem? Esse nome toda língua confessará. Céus e terra se prostram pra te adorar. O presente que Deus enviou pra cada um de nós. Jesus, até o vento se cala pra ouvir tua voz. Posso clamar, eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Eu acredito, eu não
Pai nosso que estás nos céus, Criador e sustentador de todas as coisas, glorificado seja o teu nome. Obrigado pelo perdão, pela salvação e pela vida eterna. Entramos na tua presença santa pela fé, crendo que por meio do precioso sangue de Jesus somos perdoados de todos os nossos pecados. Reconcilia nossa alma contigo através da aliança que temos com Jesus e perdoa os nossos pecados conscientes e inconscientes, voluntários e involuntários. Lava nossa mente e o nosso coração com o sangue do Cordeiro que vive e purifica-nos de toda injustiça. Recebe agora os pedidos que colocamos nas tuas mãos e nos atende. Socorre os aflitos, os feridos, os enlutados, os angustiados, os decepcionados, os abandonados e os oprimidos. Liberta os que estão presos em correntes espirituais, sofrendo nas mãos de Satanás e seus demônios, através do álcool, das drogas, das mentiras e dos desejos da carne. Libera uma palavra de cura para os enfermos físicos e da alma. Opera os teus milagres, para que todos saibam que só o Senhor é Deus. Visita os hospitais oncológicos, pediátricos, as penitenciárias, os asilos, as casas de menores infratores, os orfanatos e os centros de recuperação e manifesta a tua glória e o teu poder. Espírito Santo de Deus, conforta e consola o coração das famílias enlutadas, dando-as a adaptação necessária para que prossigam a nova caminhada da vida. Protege, ampara e sustenta os profissionais da saúde, os policiais militares, civis e federais. Mantém as tuas mãos sobre os bombeiros, os guardas municipais e os coveiros, também sobre os agentes funerários espalhados por todo o Brasil. Liberta e salva a nossa pátria amada da idolatria, da miséria espiritual, material e econômica. Abençoa as igrejas e os seus anjos, homens e mulheres colocados pelo Senhor para apacentarem o teu rebanho na terra. Dá a todos sabedoria vinda do trono. Livra-nos das tentações, dos que nos perseguem e do inimigo de nossas almas. Firma nossos pés nos teus caminhos, através da tua palavra bendita e poderosa. Ajuda-nos a entender os nossos irmãos, familiares, amigos e inimigos. Derrama o teu poder em nossos corações para continuarmos amando o próximo e ajudando a encontrar o Salvador e a salvação. Damos total e plena liberdade ao Espírito Santo para agir em nós e nos conduzir pelos caminhos de santidade e de excelência, enquanto aguardamos a volta do teu Filho amado e nosso Senhor Jesus. Abençoa-nos com as riquezas da tua glória e ajuda-nos a sermos ganhadores de almas. Ousamos te pedir estas coisas e agradecemos através da oração pela fé, em nome de Jesus. Amém.
Olá, queridos, bom dia. Para mim é sempre um prazer estar aqui junto com vocês mais uma vez, neste domingo pela manhã, para mais uma vez estudarmos a palavra do Senhor e ver aquilo que Deus separou para nós nessa manhã. Eu convido a você a pegar a sua Bíblia e abri-la no segunda carta de Timóteo, do apóstolo Paulo para Timóteo, no capítulo 2, do versículo 14. 2 Timóteo, segunda carta do apóstolo Paulo para Timóteo, no capítulo 2, do versículo 14. Diz assim a palavra de Deus: relembre a todos essas coisas, dando testemunho solene diante de Deus, para que evitem brigas a respeito de palavras, pois isso não serve para nada, a não ser para prejudicar os ouvintes. Procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evite igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que se entregam a isso avançarão cada vez mais a impiedade. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer. Entre esses estão Himeneu e Fileto, que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu. E estão pervertendo alguns em sua fé. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, afaste-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém se purificar destes erros, será utensílios para a honra, santificado e útil ao seu Senhor, estando preparado para toda a boa obra. Fuja das paixões da mocidade, siga a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Evite as discussões insensatas e absurdas, pois você sabe que elas só provocam brigas. O servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando para todos, aptos para ensinar, paciente, disciplinando com mansidão os que opõem a ele, na expectativa de que Deus lhe conceda não só arrependimento para conhecer a verdade, mas também o retorno à sensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo, que os prendeu para fazeres o que ele quer. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Deus, por esse texto tão rico que o Senhor nos propõe nessa manhã. Muito obrigado porque nós estamos mais uma vez reunidos na Tua presença. Que possamos ouvir a Tua voz, que o Senhor possa nos usar de acordo com a Tua vontade, Senhor. Que tudo aquilo que for dito aqui sirva de crescimento para as nossas vidas, Senhor. Nos use segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. E que possamos ter um dia abençoado na Tua presença. Nós te pedimos isso no nome todo-poderoso, que é o nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Estamos diante de um texto maravilhoso. E o tema dessa mensagem que eu gostaria de compartilhar com você hoje é vivendo segundo o coração de Deus. E a gente se depara com a segunda carta de Paulo enviada a Timóteo. Paulo estava preocupado com Timóteo porque Timóteo estava assumindo uma responsabilidade grande com a igreja de Éfeso. E Paulo envia a Timóteo essa carta, dando algumas orientações a Timóteo como devia se portar um cristão, uma pessoa que é temente a Deus. E ele começa dando alguns ensinamentos e ele usa três tipos de pessoas para mostrar a Timóteo de que maneira que um cristão devia se portar, de que maneira que um servo de Deus tinha que se portar. E o interessante é que quando ele vai desembaraçando essa carta, ele vai nos ensinando um crescimento espiritual lindo que ele manda para Timóteo, para que Timóteo siga a sua orientação, para que tenha uma vida consagrada ao Senhor. E serve para nós hoje.
para que mantenhamos uma vida consagrada ao Senhor, uma vida santa, uma busca constante daquilo que Deus tem para nós. E ele usa 3 tipos de pessoas diferentes. Ele usa o soldado, ele usa o atleta e ele usa o lavrador. Quando você vai lá em Timóteo, no capítulo 2, lá no início, você se depara com Paulo usando essas pessoas, comparando a essas pessoas, o soldado, o atleta e o lavrador. E dessa forma ele mostra para Timóteo como um servo de Deus deve se portar. E não só para Timóteo, mas também para nós. Estamos vivendo um período que as redes sociais têm bombardeado as nossas vidas. Por quê? Nós não podemos sair, nós estamos em casa, isso nos leva, nos impulsiona a ir para as redes sociais. E nós temos que, como cristão, devemos tomar muito cuidado nos nossos dias de hoje, o que nós compartilhamos, o que nós postamos, o que nós estamos curtindo, o que nós estamos vendo, o que a gente está clicando lá e abrindo na tela do celular ou do computador para ver, e nós temos que tomar muito cuidado com isso. E o apóstolo Paulo traz uma orientação para Timóteo, como se deveria se portar um cristão. E a gente vive e segue esse ensinamento, observando, lendo e compartilhando o texto, nós vemos que encaixa exatamente nos nossos dias de hoje que nós estamos vivendo, querido, para mim e para você. E nós precisamos prestar bastante atenção ao que nós estamos fazendo. E até mesmo com os textos que estamos usando para falar na internet. Às vezes usamos textos bíblicos isolados para contestar a palavra de alguém. Pegamos um texto para falar mal de alguém, porque não concordamos com aquilo que ele falou, ou que aquela falou, e nós pegamos um texto bíblico e tentamos confrontar aquela palavra que foi dita. E às vezes causamos alguns tumultos, brigas na internet, que não leva a nada, O apóstolo Paulo traz alguns ensinamentos ao jovem Timóteo, como um cristão devia se portar, e como eu e você devemos nos portar hoje como um cristão autêntico e verdadeiro diante de Deus, para não nos embaraçarmos com as coisas. E ele começa usando a vida de um soldado como referência. No versículo 4, ele diz assim: nenhum soldado em serviço se embaraça nos negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou à guerra. Ou seja, não devemos nos distrair ou deixar levar por coisas ou pessoas que não agradam a Deus, coisas que nos têm o intuito de nos afastar de Deus, coisas que só vêm para nos afastar, nos tirarmos da presença de Deus, ou pessoas que colocam alguma coisa para chamar a nossa atenção, para ver se a gente consegue sair do foco que é Jesus e se desviar para a direita, para a esquerda, para poder entrar naquela briga e dar um mau testemunho. E o apóstolo Paulo chama a atenção de Timóteo para que isso não aconteça na vida dele, no ministério dele, querido. Devemos tomar muito cuidado com nossas vidas hoje para que essas coisas não aconteçam e nós venhamos a dar um mau testemunho de um servo verdadeiro e fiel a Deus. Olha o que diz em Efésios, no capítulo 5, no versículo 8 ao 10. Porque noutro tempo eras trevas, mas agora somos luz no Senhor. Andai como os filhos da luz. Devemos sempre nos lembrar que somos filhos da luz, separados por Cristo Jesus, a fim de que as pessoas vejam a luz de Cristo em nós. Olha isso, querido. A fim de que as pessoas vejam a luz de Cristo em nós. O apóstolo Paulo disse isso lá nos Efésios, no capítulo 5, versículo 8 e 10. As pessoas têm que ver a luz de Cristo em nós. As pessoas têm que enxergar a luz de Cristo em mim e em você. E o apóstolo Paulo chama a atenção de Timóteo para isso. Olha, Timóteo, as pessoas têm que conseguir olhar para você e enxergar você à luz de Cristo, que faz você uma pessoa diferente. Uma pessoa que busca a presença dele.
Uma pessoa que é diferente porque transmite Cristo, exala o cheiro de Cristo, exala as atitudes de Cristo, mostra o que Cristo faz na sua vida. Mas, irmãos, e o apóstolo Paulo, nesse ensinamento lindo para Timóteo, falando sobre primeiro soldado, ele se refere a outra pessoa, ele se refere a outro tipo de pessoa, ele se refere ao atleta. E o interessante, que nós vamos ver lá no versículo, que ele diz, olha, o soldado tem que estar sempre vigilante, tem que estar sempre vigiando que as coisas que estão acontecendo ao seu redor, uma sentinela, vocês têm que estar atento para que você não seja levado a se distrair com coisas que vão te tirar do alvo. Mas ele se refere também ao atleta, no versículo 5. Vamos ver o que diz no versículo 5 de 2 Timóteo, no capítulo 2, ele diz assim, ó, no versículo 5, igualmente o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. Igualmente ao atleta, que não é coroado se não competir segundo as regras. Ele chama a atenção de Timóteo que como um atleta tem regras, o cristão também tem algumas regras. Nós também, como servos de Deus, da mesma forma, temos que seguir algumas regras para que tenhamos uma vida de bênção. O cristão tem que ter uma vida regrada com os ensinos da palavra. O cristão tem que ter uma vida regrada para que a luz de Cristo possa brilhar nele. Na carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, no capítulo 12, no versículo 1 e 3, de 1 a 3, diz assim, portanto, também nós, visto que temos o rodearmos tão grande de nuvens de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com a perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Ou seja, temos regra. Qual é a regra do cristão? A regra do cristão é se afastar do pecado. Se afastar do pecado é a regra que o cristão tem que seguir. Porque quando você se afasta do pecado, querido, você se aproxima de Deus. E quando você se aproxima de Deus, você consegue ter um relacionamento com Ele. Você consegue ter uma intimidade com Ele. E o apóstolo Paulo vem ensinando a Timóteo, dizendo, Timóteo, você tem que ter um relacionamento com Deus. Você tem que saber manusear a palavra. Você tem que ter uma aproximação com Deus. Você tem que ter uma vida regrada, segundo o que a palavra nos ensina, segundo o que Deus quer para você. Deus quer olhar para você e ver você uma pessoa diferente, uma pessoa que se afasta do pecado, uma pessoa que dê testemunho, uma pessoa que busque a verdade, uma pessoa que mostre que a luz de Cristo brilha em você. O apóstolo Paulo traz todo esse ensinamento para Timóteo, e traz para nós também nos nossos dias. As pessoas esperam, Deus espera que você dê testemunho dele, que você seja diferente, que você seja regrado. E o interessante dessa carta, que o apóstolo Paulo vem falando com Timóteo, ele diz assim, olha, que você seja aprovado por Deus, que você seja um obreiro aprovado por Deus. Se você for aprovado por Deus, querido, automaticamente você será aprovado pelos homens, porque é o Senhor que está te aprovando. E faz toda a diferença na nossa vida quando você é aprovado por Deus. Temos que nos afastar do pecado. É Ele que nos afasta de Deus. Por isso o apóstolo Paulo fala com Timóteo no versículo 14. Lá no versículo 14, vamos ver o que está dizendo.
2 Timóteo 2:14, o que o apóstolo Paulo diz para ele lá? Olha, relembre-se de todas essas coisas, dando testemunho solene diante de Deus, para que evitem brigas a respeito da palavra, pois isso não serve para nada, a não ser para prejudicar os ouvintes. Ou seja, querido, evite as brigas, evite os problemas, evite as situações constrangedoras que vai expor o evangelho, que vai expor a pessoa de Jesus. Você é um servo. Nós somos servos do Senhor e a luz de Cristo que brilha em nós tem que fazer a diferença em nossas vidas. Nós precisamos ter uma vida santificada, precisamos estar atento como um atleta regrado, como um soldado, como uma sentinela, ligados, para que essas coisas não venham tirar a nossa vida do trilho certo que é Jesus, do alvo. Então devemos estar sempre preocupados em o que nós estamos fazendo, o que eu estou fazendo para que a luz de Cristo brilhe em mim. Então temos que estar sempre atentos, temos que ter uma vida regrada, temos que ter regras para as nossas vidas, se afastar do pecado, que o pecado te afasta de Deus, isso não pode. Você tem que estar com Deus, você tem que ter essa intimidade com Deus. Faça a sua devocional, leia a Bíblia, feche a porta do seu quarto, se ajoelhe e ora. Ora com sua família, ore com seus filhos, ore com sua esposa, ou ore com seu esposo, com seus filhos, mas busque a Deus. É uma busca constante. É uma busca constante. A salvação é um ato, mas a busca pela santidade é um processo. E nós estamos nesse processo de busca de santidade. Por isso nós temos que estar como soldado, atento a todas as coisas. E como um atleta com regras nas nossas vidas para que possamos estar segundo a vontade de Deus. Mas o interessante é que o apóstolo Paulo vem ensinando a Timóteo e ele usa mais uma referência para o Tiago de outro tipo de pessoas. Ele usa o lavrador. Ele se refere ao lavrador. Vamos ver o versículo 6 do capítulo 2. O que ele diz lá no versículo 6 do capítulo 2? Ele diz assim, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos seus frutos. O trabalho do lavrador é árduo e requer submissão, dedicação, disciplina, sacrifício, trabalho duro no presente, para ver o resultado no futuro. Ou seja, querido, o seu testemunho não vai ser em vão. A luz de Cristo brilhando em você não vai ser em vão. Sabe por quê? Lá no futuro você vai ver o resultado de pessoas que se converteram através da sua vida, através da minha vida, através da luz de Cristo que brilha em mim e que brilha em você. O resultado pode não ser agora das suas atitudes corretas, regradas, segundo a palavra de Deus. Mas lá no futuro você vai colher. E o apóstolo Paulo diz isso para Timóteo. Timóteo, se você se portar como um cristão, como um líder, como um homem de Deus, como um servo autêntico do Senhor, que maneja bem a palavra da verdade, que dá testemunho, lá na frente você vai colher os frutos, porque o Senhor vai te honrar. Porque o Senhor tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele, querido. E Deus vai te honrar. Olha que o texto em Deuteronômio 10, no versículo 12, nos diz: e agora, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas ao Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, e o ames e o sirva ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma. Olha o que o Senhor pede de você, querido. Olha o que o Senhor pede de você.
Deus espera que andemos dentro e no centro da vontade dele. Ele espera que eu e você estejamos no centro da vontade dele. O apóstolo Paulo disse isso para Timóteo: olha, Deus espera de nós, Timóteo, que nós andemos segundo a vontade dele, no centro da vontade dele, que não se desviemos para a direita ou para a esquerda, mas que possamos estar sempre no centro da vontade de Deus. É o que Deus pede para você nessa manhã, querido. É o que Deus pede para você, que você esteja no centro da vontade dele. Nós devemos fazer uma avaliação das nossas vidas. Eu faço da minha, você faz da sua. Todos nós temos que parar um instante e fazer uma avaliação de nossas vidas. Será que eu estou dentro do centro da vontade de Deus? Será que eu estou caminhando fazendo a coisa certa? Será que eu estou usando a palavra de Deus de maneira correta? Será que as pessoas têm percebido em mim a luz de Cristo brilhando? Que eu resplandeço a luz de Cristo em minha vida? Deus espera, querido, que nós andemos no centro da vontade dele. E Paulo diz isso para Timóteo. Veja o versículo 15. Do 15 ao 19. Vamos ver? Ele diz isso para Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Ele diz assim, versículo 15 ao 19. Ele diz para Timóteo assim: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evite igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que se entregam a isso avançarão cada vez mais a impiedade. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer. Entre esses estão Himeneu e Fileto. Ele cita duas pessoas que estavam dentro desse contexto. Olha, Himeneu e Fileto está sendo corroído como câncer, que se desviaram da verdade dizendo que a ressurreição já aconteceu e estão pervertendo alguns em sua fé. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo. Qual é o selo? O selo é o Espírito Santo de Deus que habita em mim e que habita em você. O Senhor conhece o que lhe pertence, querido. O Senhor conhece você, sabe por quê? Porque você pertence a Ele. E mais, afaste da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ou seja, o Senhor te conhece. O Senhor te conhece pelo nome. O Senhor está com você. O Senhor quer que você tenha intimidade com Ele através da palavra dEle. Então busque sem cessar. Ame a Deus a todo tempo, querido. Não se desvie, não se deixe levar por palavras vãs. Não se irrite por causa de postagem de internet, querido. Mas busca o Senhor. Se você estiver sentado na palavra de Deus, o Senhor vai tratar com você. Busque a palavra de Deus a todo instante. Não dê espaço para que o diabo faça algo em sua vida que desagrade a Deus. Mas que a sua vida, que o seu coração esteja repleto, cheio da glória de Deus. Que o Espírito Santo de Deus possa estar transbordando dentro de você. Que não haja espaço para que o mal entre, mas que você dê testemunho, que você exale o cheiro do Espírito Santo, que você brilhe como a luz de Cristo, que a luz de Cristo que habite em você possa refletir e que as pessoas possam perceber isso através da sua vida, que Ele possa te abençoar, que você tenha mais intimidade com Ele. Como o apóstolo Paulo disse para Timóteo, busque a Ele. Esteja atento ao que Ele quer te dizer, esteja atento para estar no centro da vontade dEle. Que assim seja a nossa vida, queridos. Que assim seja a nossa vida diante do altar do Senhor, diante da presença do Senhor. Deus espera que andemos no centro da vontade dEle. Deus espera que andemos no centro da vontade dEle. E eu gostaria, querido, essa manhã de concluir com você. E eu vou concluir lendo o versículo 20 e 21 de 2 Timóteo, o capítulo 2.
o versículo 20 e o versículo 21. Diz assim a palavra de Deus: ora, numa grande casa não há somente um tecido de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém se purificar destes erros, será utensílios para honra, santificado e útil ao seu Senhor, estando preparado para toda a boa obra. Ou seja, o apóstolo Paulo diz para Timóteo: Timóteo, dentro de uma casa não há apenas utensílios de ouro e de prata, mas há utensílios de barro, utensílios de madeira. Da mesma forma, é no reino, querido. Tem utensílios de ouro, vasos de prata, mas também temos vasos de barro e vasos de madeira. E quando você lê o texto, você se depara com o texto, ele deixa bem claro, explícito para Timóteo, e faz uma pergunta: qual tipo de vaso você quer ser? Qual tipo de cristão você quer ser, querido? Cristão ouro, cristão prata, ou cristão de barro, que só de bater quebra, só de esbarrar quebra, ou cristão de madeira, que às vezes está tão bonito por fora, mas está oco por dentro. Nós temos que escolher. O apóstolo Paulo trouxe todo o ensinamento com o texto, com essa carta maravilhosa para Timóteo. E disse: nessa mesma casa você pode escolher quem você quer ser. Se você quer ser vaso de honra ou se você quer ser vaso de desonra. Se você quer estar no centro da vontade de Deus ou se você quer estar fora da vontade de Deus. Porque a Bíblia é assim, querido. Ou você está no centro da vontade de Deus ou você não está. A Bíblia não tem o meio termo. Ou você é do Senhor ou você não é. E nós temos que prestar muita atenção nisso nas nossas vidas. Nós somos do Senhor, você é do Senhor, você é um cristão. E você tem que estar no centro da vontade de Deus. Você tem que estar com a luz de Cristo brilhando em você, para que as pessoas vejam a diferença que Cristo faz através da sua vida. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo. Timóteo toma todas essas orientações para si e segue no centro da vontade de Deus. E faz um grande trabalho na igreja primitiva. Faz um grande trabalho que serviu, que ficou registrado de ensinamento para nós hoje. O apóstolo Paulo foi um guerreiro do Senhor e traz para nós ensinamentos lindos que servem de edificação e crescimento espiritual para as nossas vidas hoje. Que Deus possa estar falando no seu coração. Que você possa ser um vaso de ouro, um vaso de honra, que quando o seu dono entrar pela sua porta, ele consiga enxergar você em lugar de destaque, em lugar de honra, porque você é um cristão que honra ao Senhor. E que Deus consiga enxergar em você algo diferente que chame a atenção dele, ao ponto dele dizer: esse é um homem segundo o meu coração. Este é um homem que vive segundo o meu coração. Este é um crente que vive segundo a minha vontade. Que Deus possa ver em você, querido, a diferença. E que você possa estar vivendo, possa levar uma vida segundo o coração de Deus. Que você tenha uma vida abençoada. Que você tenha, que os seus projetos sejam abençoados. E que você dê testemunho daquele a quem você serve, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que Deus te abençoe. Vamos orar agradecendo a Deus por esse momento?
Senhor, muito obrigado por essa palavra. Tão rica, Senhor, em ensinamento para os nossos dias de hoje. Essa carta que o apóstolo Paulo escreve para Timóteo, Pai, orientando de que forma, Senhor, ele devia se portar diante da presença do Senhor, como um servo, como um cristão, como um crente autêntico diante de Ti. E quantas lições, Senhor, nós tiramos hoje para as nossas vidas através desse texto. Que o Senhor possa nos abençoar. Que o Senhor possa estar completando em nossos corações aquilo, ó Deus, que não foi dito. Que possamos fazer uma avaliação, Senhor, daquilo que Tu queres para nós. Possamos fazer uma avaliação de qual tipo de cristão eu estou sendo. Se estou sendo um cristão autêntico, um cristão que seja um vaso, realmente um vaso de ouro ou de prata, ou se estou sendo um cristão de barro, um cristão de madeira. Senhor, que possamos, ó Deus, fazer uma autoavaliação e, ó Deus, se estamos fazendo algo que não Te agrada, que possamos chegar ao Teu altar e Te pedir perdão. Senhor, nós queremos Te pedir perdão se estamos fazendo algo que não agrada ao Senhor. Mas que se estivermos fazendo, Senhor, algo que está agradando ao Senhor, que o Senhor possa nos aumentar a fé e colocar em nós um renovo, e que a cada dia nós possamos buscar mais e mais fazer o bem, fazer aquilo que agrada ao nome do Senhor. Nós Te agradecemos por esse momento de culto abençoado que estamos passando na Tua presença, por essa palavra, pelos louvores cantados, pela adoração, pelos Teus servos que estão em casa, Senhor, participando deste momento extraordinário na Tua presença. Nós somos gratos a Ti. Nos dê um dia abençoado na Tua presença, Senhor, e que logo mais possamos voltar para adorar e louvar o Teu santo e poderoso nome. Muito obrigado, Senhor. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Antes do sol nascer, quero estar em Sua presença. Quero falar de mim, reconhecer meus erros e pedir perdão. Antes do sol nascer, quero lembrar do Teu sacrifício, do amor que o fez morrer, do amor que o faz viver e reinar. Quero me ajoelhar antes do sol nascer, quero me derramar antes do sol nascer, antes que o mundo acorde e tente negar você. Quero adorar. Antes do sol nascer, quero estar em Sua presença. Quero falar de mim, reconhecer meus erros e pedir perdão. Antes do sol nascer, quero lembrar do Teu sacrifício, do amor que o fez morrer, do amor que o faz viver e reinar. Quero me ajoelhar antes do sol nascer, quero me declarar antes do sol nascer, antes que o mundo acorde e tente negar você. Eu quero me ajoelhar, quero me declarar, antes que o mundo acorde e tente negar você. Quero adorar.
irmãos, chegamos ao final de mais um culto. Eu tenho certeza que Deus falou profundamente ao seu coração. Estamos vivendo em um momento difícil, em um momento que a nossa fé tem sido provada, mas também estamos tendo a oportunidade de ter um coração grato a Deus. Se você quiser, se Deus tocou no seu coração, você também pode agradecer a Deus através dos dízimos e das ofertas. Aqui do lado, você vai encontrar as informações necessárias para que faça uma transferência ou um depósito. Tenho certeza que Deus te abençoará, porque Ele abençoa aquele que dá com alegria. Até mais. Deus te abençoe. Aleluia, ao Senhor poderoso.